Oi, Igreja Batista Liberdade. Semana retrasada, nesse domingo, naquele que se passou, nós fizemos o último culto de celebração comunitário e tivemos ali uma bela celebração. E assim como vocês, outras igrejas tiveram, estou vendo aqui vários irmãos já entrando, e com certeza deixou os pastores tristes, as ovelhas tristes, porque não pode ter mais aquele ajuntamento. É verdade, quem tem costume de adorar a Deus no templo e nas casas, igual nós tínhamos, de ir direto na igreja, a gente fica muito triste, né, de ver hoje os templos vazios, mas nos deixa algumas lições preciosas. São nos tempos de crise que nós iremos saber realmente quem são os crentes, e não aqueles crentes verdadeiros, aqueles crentes que estão realmente buscando a face do Senhor, aqueles crentes que vão na igreja para adorar a Deus, buscar o nome dEle. Nós iremos saber realmente. E alguém fez uma pergunta muito interessante, falou assim: como é que vai ser depois? Será que os crentes vão voltar para a igreja depois que liberar a quarentena do governo e acabar com a pandemia, esse coronavírus, né, que está aí assolando? E aí alguém respondeu e falou assim: olha, só quem volta é quem realmente eram os crentes verdadeiros. Eu acredito nisso também. Mas é muito interessante. A última pregação que eu fiz foi sobre sofrimento, né? E foi baseado no livro de Jó. E eu achei muito interessante eu falando sobre o sofrimento daquela época, mas ainda não sabia que a gente ia passar por essas dores. Mas eu quero ler um texto nesta noite, né, sobre Jó ainda. No capítulo 42 de Jó, versículo 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Então, em resposta ao Senhor sobre todo aquele sofrimento que Jó tinha passado, estava vivendo, diz assim, lá no finalzinho do capítulo, já do livro de Jó, lá no capítulo 42, diz assim: então, em resposta ao Senhor, Jó diz: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi e põe em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante e que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Versículo 4 diz assim: tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas. E aí vem esse versículo 5 diz assim, olha, presta atenção. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Eu aprendi algumas lições, 4 lições assim que eu aprendi nesse texto. A primeira é que para Deus nada é impossível. Estamos vendo aí pessoas sem esperança, algumas já desesperadas aqui no Brasil, outras, e com razão, algumas lá na Itália, outras na China e em outros lugares. Mas nós temos que confiar que para Deus nada é impossível. Nada, 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 nada é impossível. Creio que Deus vai dar o escape na hora certa. Ele não perdeu o controle ainda e nunca vai perder o controle de todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle. Eu costumo dizer que ele
ele quando olha para a raça humana, ele deve olhar igual as formiguinhas, tontas, sem saber para onde é que vão. Mas Deus sabe. Presente, passado e futuro. Então nosso futuro a Ele pertence. Então para Deus nada é impossível. Vamos crer na cura, na vacina que vai vir por aí. Vamos crer que Ele vai realmente dar sabedoria aos homens para que possa descobrir essa vacina e aí salvar milhares de vidas. A segunda lição que eu aprendi é o seguinte: passe a conhecer a Deus pessoalmente e não de ouvir falar. Nós temos que conhecer Deus pessoalmente, nós temos que ter as nossas próprias experiências. Nós temos que ter a nossa própria experiência. Tem muita gente contando experiência dos outros. Conta a experiência dos outros, até que legal. Mas nós temos que ter as nossas experiências com Deus. Nós temos que ajoelhar, orar, pedir e saber que nosso Deus, ele nos ouve. Nós temos que acreditar, porque nós temos vivido. Quantas vezes Deus não nos livrou da morte? Nos livrou da morte, nos livrou de acidentes. Filhos nossos que tinham sido desenganados, Deus trouxe a vida. Acidentes que eram para a morte, Deus pegou e transformou em vida. Situações econômicas que estavam no zero e Deus trouxe a prosperidade. Ou quando não trouxe, mas trouxe o suprimento. Então nós não podemos desesperar. Então nós temos que passar a conhecer Deus pessoalmente. Quando alguém vem falar, olha, eu sou crente porque eu vejo outra pessoa que é crente, aquela irmã é uma bênção, aquele irmão é uma bênção. Olha, isso é muito bom. Mas você tem que conhecer Deus pessoalmente e ter suas próprias experiências. Outra coisa também que eu aprendi é que os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Deus planejou, Ele vai cumprir, os projetos dele, todos. E ninguém pode mudar o rumo de Deus. Deus é Deus. Ele é soberano em nossas vidas, Ele tem um controle do mundo. Outra coisa também que eu aprendi é que o sofrimento na vida humana ela é inevitável. O sofrimento é inevitável. Às vezes nós estamos querendo passar nesse mundo e não tem sofrimento nenhum. É impossível. Desde que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, o pecado entrou no mundo e entrou arrebentando. Tem pessoas que vivem até hoje. Até hoje eles vivem pecando e para eles está tudo certo. Não vão voltar atrás. Deus para eles nem existe. Tem uns que são ateus, né? Fazer o quê? Mas não muda, né, o que Deus tem para a gente. Saber também que, igual eu falei, que o sofrimento ele é inevitável. Agora, o escape de Deus também ele é tremendo, né? Então, mas o que é mais importante é que você passa por ele. As tribulações elas não são constantes. Elas não ficam a vida toda. Não. O deserto não é o lugar da gente parar e morar. O deserto é o lugar da gente passar. Então nós vamos passar. Vamos crer no nosso Deus poderoso. O sol nasce para todos. Não estou falando que nenhum crente vai ser livre do coronavírus. Não poderia ser pretensioso dessa forma. Por quê? Porque a Bíblia diz que o sol nasce para todos, para o ímpio e para o justo. Então o coronavírus não vai vir, olha, eu vou vir só para o crente, ou eu não vou vir para o crente porque ele é crente, eu vou vir só para o ímpio. Não. Nós ainda estamos nesse corpo e precisamos entender disso. Então o sofrimento na vida humana ela é inevitável, mas o que é mais importante é como você passa por ele. Não perca sua fé, não fique falando mal de Deus, não fique murmurando. Não. Saiba que Deus tem um propósito em tudo.
Paulo passou por uma grande tribulação. Paulo foi um dos que sofreu, assim, dos apóstolos, que a gente tem notícia, que ele sofreu muito, né? E eu quero que você leia comigo lá em Filipenses, né? Filipenses 4:10. Diz assim a palavra do Senhor. Na minha vida, desculpa, na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. Versículo 11. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou pouco, ou tenha pouco. No versículo 13, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então é nessa força que Cristo nos dá que nós iremos enfrentar mais essa tribulação que está acontecendo no nosso país e no mundo. Agora nós devemos ficar firmes. Não negue a sua fé, fique firme em Jesus Cristo. Não murmure, mas saiba que todas as coisas, igual Paulo diz, né? Todas as coisas contribuem para os bem dos que amam a Deus. Vamos crer simplesmente. Deus assim possa abençoar vocês e possa dar assim realmente conforto, possa dar sabedoria, possa dar intrepidez para enfrentar todas essas coisas. Não perca a sua fé, fique firme. E é isso que nós desejamos, é isso que a palavra de Deus nos diz, né? Que Ele possa nos dar serenidade nesta hora. É isso que nós precisamos. Deus abençoe todos vocês, todos aqueles que estão assistindo, meus amigos lá da Paraíba, tem um monte de gente lá do Rio Grande do Sul está aí assistindo. Olha, minhas ovelhas, Deus abençoe vocês, tá bom? Fique com Deus.